Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos nesse Masterclass, na verdade, o último Masterclass do ano. Hoje, o nosso tema é ataques ao AD usando vulnerabilidades das contas de serviço. Nós vamos falar um pouco do AD Audit Plus e como ele pode ser muito eficiente para combater certas vulnerabilidades, né, em relação ao Active Directory. Bom, então, primeiramente, vou me apresentar. Eu sou a Flávia, faço parte da equipe de marketing da Manage Engine. Bruno é o nosso consultor. Bruno, você quer se apresentar para o pessoal? Olá, pessoal. Bom, como a Flávia falou, sou consultor técnico aqui do time de IA, aqui da Manage Engine. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar aí esse Masterclass, que tenho certeza que será bastante proveitoso a todos vocês. Então, vou começar apresentando a agenda de hoje, né? Mostrando aí os tópicos que nós vamos explorar. Então, primeiro, como a gente vai falar de contas de serviço, a gente precisa entender o que elas são, né? Como elas funcionam. Então, a gente trouxe aqui alguns conceitos, né? Que explicam essa parte mais de definição de como funciona das contas de serviço. Então, a gente vai abordar primeiro o que são as contas de serviço, contas de usuários versus contas de serviço, que de repente pode gerar alguma confusão aí. Como as contas de serviço funcionam, os tipos de contas de serviço, como identificá-las, os seus benefícios e também trazer um pouco do cenário atual desse tipo de conta, né, que é muito importante para a gente entender como que o AD Audit vai entrar aí para atuar nessa questão das vulnerabilidades. Depois a gente vai falar um pouquinho das práticas, né, de proteção contra das contas de serviço. E aí a gente entra mais na solução, falando um pouco desses recursos do AD. E o Bruno também ele vai mostrar outras features também que abrangem essas questões de cibersegurança voltado para o AD Audit Plus. Vou compartilhar com vocês alguns materiais complementares e a gente vai para a sessão de perguntas. Então, o que são as contas de serviço? As contas de serviço, elas são contas não humanas que são criadas especificamente para permitir a comunicação e a interação, né, entre as aplicações, sistemas ou serviços. Então, elas representam uma identidade e a autorização da aplicação ou do serviço em questão. Elas podem receber privilégios limitados ou elevados, dependendo do que elas representam. Então, mesmo com mecanismos de segurança, esse tipo de conta pode receber privilégios elevados, ainda mais para executar tarefas administrativas consideradas aí mais críticas. Elas também podem ser criadas por administradores ou por um software ou aplicação. Um dos pontos que chamam a atenção das contas de serviço é que elas podem promover a automação de alguns processos de TI. E como isso acontece, né? Na verdade, ao entrar em aplicações sem necessariamente um fator manual. Então, por exemplo, um administrador precisa entrar com o seu login, senha, e isso pode acontecer de forma automática com as contas de serviço, né? Eu já vou explicar para vocês alguns casos de uso e isso vai ficar um pouco mais claro. Antes da gente ver esses casos, né, de uso, um ponto importante é entender que as contas de usuário são diferentes das contas de serviço. Então, enquanto a de usuário é de usuário para sistema, as contas de serviço são de sistema para sistema. Geralmente, o primeiro login é feito pelo administrador e depois ele pode acontecer de uma forma automática, como eu comentei. Agora, aqui, para que esse conceito fique claro, vamos entender a sua aplicabilidade, né? Então, por exemplo, em banco de dados, essas contas de serviço elas são usadas para executar o gerenciamento de bancos de dados. Então, são criados para essas contas elas são criadas para fornecer as permissões e direitos de acesso necessário aos serviços de bancos de dados. Quando a gente fala de aplicações da web, aqui elas são usadas para gerenciar pool de aplicações, serviços da web e outros componentes aí associados à hospedagem de aplicações da web. Agora, na questão de compartilhamento de arquivos, elas fornecem
o compartilhamento de arquivos de rede ou servidores de arquivos, e são usadas para elevar a segurança e a proteção desses arquivos, né, sendo utilizadas aí para autenticar e autorizar o acesso a arquivos, pastas, principalmente pastas também compartilhadas em uma empresa. Agora, pensando na questão das mensagens, né? Nesse caso, elas são usadas por sistemas de mensagens como o próprio Microsoft Exchange Server, que, abrindo um breve parênteses aqui, também pode ser gerenciado pelas soluções da Managed Engine, como a da Manager Plus. Mas, voltando para a questão das contas de serviço, nessa situação, elas lidam com tarefas como envio, recebimento e o processamento de mensagens de e-mails. E o último caso de uso que a gente trouxe aqui para a questão de backups, né? É muito eficaz para realizar backups agendados e acessar locais de armazenamento desses backups também. Agora, eu vou mostrar para vocês os tipos de contas, né, de serviço. Então, pensando nas contas de serviço locais, elas são específicas para um único dispositivo ou sistema. Então, elas são criadas e gerenciadas no sistema, sendo usadas para executar esses serviços ou processos limitados, no caso, né, a esse dispositivo específico. Agora, quando a gente fala de contas de serviço de rede, elas interagem com outros sistemas ou recursos. Então, elas são projetadas para serem usadas em vários sistemas em uma rede. Já as contas de serviço gerenciado, elas são contas baseadas em domínio, criadas para um sistema Windows. Então, elas foram introduzidas pelo Active Directory e elas fornecem gerenciamento automático das senhas. Acaba também impactando aí numa gestão mais simplificada e também uma maior segurança. E podem ser usadas por vários sistemas dentro de um domínio. Por fim, vamos falar das contas de serviço gerenciado delegado, que foi adicionado aí recentemente no Windows Server 2025 e também permite a transmissão das contas de serviço tradicionais para as contas de computador, que tenham aí chaves gerenciadas. E como identificar essas contas de serviço, né? Existem aí alguns padrões de nomes para essas contas de serviço, que são como os exemplos aqui, vocês podem ver na tela, né? E vale mencionar que a criação de uma unidade organizacional para essas contas pode ser feita através de um comando no PowerShell. Só que esse processo acaba sendo um pouco maçante, porque você precisa, enfim, rodar alguns scripts e aí torna um pouco mais dificultoso aí entender como você vai encontrar essas contas no seu sistema ou domínio. Enfim. E vale mencionar que é justamente nesse ponto que o AD Audit vai atuar, mostrando isso de uma forma muito mais simplificada, mas a gente vai explorar isso já já. Bom, então vamos falar dos benefícios das contas de serviço, né? Agilidade em tarefas administrativas, então, como eu falei, você consegue configurar aí alguns acessos de forma automática, então você não precisa parar o que está fazendo para poder acessar, isso pode acontecer, né, de uma forma mais prática. São fáceis de ser provisionadas, modificadas e revogadas, e também desempenham proporcionam um maior desempenho e confiabilidade, uma vez que você não depende somente de fator humano para ter esses acessos, né? Isso pode ser feito aí de uma forma mais rápida, e também a gente sabe que o fator humano é um dos pontos aí que acaba impactando na cibersegurança. Para a gente entender o cenário atual das contas de serviço, eu apresento para vocês uma linha do tempo só para ver como que estamos hoje, né? Então, em 1999, o uso de contas normais, ou seja, contas de usuários sendo usadas para acessar sistemas, servidores, enfim. E aí, a gente sabe que isso pode, né, gerar algum problema, principalmente voltado para a segurança cibernética. Bom, em 2008, a gente tem o Active Directory, né? E depois, a criação da gerência das contas de serviço também, que ajudou também aí a simplificar essa gestão de todas essas contas. Hoje, a gente tem um cenário em que muitas empresas ainda continuam usando contas comuns como contas de serviço. E isso, sim, impacta muito na questão da segurança da empresa, né? Outro ponto que vale mencionar é a dificuldade para localizar e listar as contas de serviço. Então, como eu mencionei, existem alguns métodos que são maçantes, são mais complexos. Então, quanto mais você conseguir fazer isso de uma forma mais fácil, melhor. Muitas empresas colocam senha para nunca expirar. Isso também é um problema muito sério, porque
entrando um pouco já no próximo ponto, que é a dificuldade para a rotação de senha, isso acaba abrindo brechas para que cybercriminosos consigam aí acessar o sistema através dessas senhas que nunca expiram. Então, quais são as boas práticas, né, para lidar com essas contas de serviço? Primeiro que nós listamos aqui é desabilitar os logons interativos, né? Depois nunca, ou não coloque para a senha nunca expirar, né? Investir em backups e ferramentas de recuperação e também deletar aquelas contas de serviço que não são usadas, que também podem abrir aí brecha para questões aí de vulnerabilidade, segurança cibernética. Então, onde o AD Audit entra aqui na questão das contas de serviço? Na verdade, o AD é o software de monitoramento, né, do AD, da Managed Engine, e com ele você consegue ter notificações sobre alterações, né, em tempo real, sobre qualquer alteração do AD, auditoria de segurança e conformidade, monitoramento da integridade dos arquivos, monitoramento de usuários privilegiados, monitoramento de logon do Windows e muitos outros recursos. Em relação às contas de serviço, ele pode gerar relatórios dessas contas. Você também consegue emitir alertas, né? Aliás, configurar para emitir alertas de acesso não autorizado, ver os serviços que estão sendo executados e também aonde eles estão sendo executados. Agora eu vou mostrar um pouquinho como isso funciona e depois o Bruno vai aprofundar, mostrando de fato aí features muito importantes do AD Audit Plus que podem contribuir para contas de serviço e também questões de segurança cibernética e vulnerabilidade. Então, aqui, essa é a tela do AD Audit Plus. Você já pode ver aí vários dashboards, né, o que facilita a visibilidade do que está acontecendo no ambiente do AD. Mas como nós vamos falar de contas de serviço, vou filtrar aqui para mostrar para vocês exatamente como acontece. Perfeito. Então, aqui a gente consegue identificar todas as contas de serviço que estão ativas e inativas de uma forma muito prática. Então, para a gente, aqui vocês podem ver que já aparecem algumas, mas eu vou colocar aqui e clicando aqui, ele já filtra tudo que vem de contas de serviço. Então, veja, você consegue ver o nome de usuário, nome da máquina, o tipo de serviço, o domínio e também o status. Então, aqueles que estão inativos, aqueles que estão sendo executados, isso já dá uma visibilidade do que você tem que fazer, qual ação você tem que tomar. Aqui também, em Add and Remove Columns, você também pode configurar como você quer enxergar essas informações, aí adicionando mais dados para você ter uma visão melhor do que está acontecendo. Agora, o Bruno ele vai compartilhar com vocês alguns detalhes em relação a contas de serviço e também, como eu mencionei, umas questões aí de vulnerabilidade que o AD Audit pode ser bem efetivo. Bom, obrigado, Flávia, pela explicação aí sobre as contas de serviço. Acredito que o pessoal tenha entendido bastante. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para vocês poderem ver um pouquinho mais sobre a ferramenta e lhe mostrar um pouco também da parte de como a AD Audit pode ajudar a mitigar essas vulnerabilidades que as contas de serviço podem acabar trazendo para o nosso ambiente. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Como aqui a Flávia bem falou, aqui nós podemos ver que temos alguns gráficos aqui, podemos configurar esses gráficos, colocar, por exemplo, um gráfico sobre as contas de serviço, para ver quantos nós temos, quantos estão rodando algum tipo de serviço. Agora, eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre a parte de vulnerabilidades. Aqui no AD Audit, nós temos uma seção aqui que fala sobre as possibilidades de ataque, de ameaça, né? Aqui trazemos diversos gráficos aqui. Aqui podemos ver, por exemplo, que temos relatórios sobre brute force, né? Ou seja, às vezes aquelas contas de serviço que não tem uma rotação de senha, né? Apesar da dificuldade, né? Ou às vezes uma solução PAN, como nós temos aqui na Managed Engine, pode lhe ajudar também com essa rotação de senhas, mas caso você não tenha e tenha ali a sua senha para não expirar, aqui temos relatórios de brute force, então de repente você pode ver que uma conta de serviço ali está sendo muito acessada, então você pode, de repente, ir lá trocar essa senha, tomar alguma providência sobre isso. Aqui nós também temos aqui relatórios sobre, por exemplo, PowerShell, né? Com a AD Audit, você não precisa utilizar de comandos PowerShell para, por exemplo, gerar relatórios de modo geral e muito menos sobre contas de serviço, né? Hoje em dia você consegue encontrar alguns comandos
na internet de PowerShell que pode lhe auxiliar a tirar esses relatórios, mas com a Deldit é mais simples. Então, se você tem uma Deldit e você vê ali um comando de PowerShell ali para, por exemplo, tirar toda a lista de contas de serviço, não faz muito sentido. Então, você pode acabar vendo aqui e falar, pô, por que alguém está usando o comando PowerShell aqui para ver essas contas? Sendo que eu já tenho um software que faz isso por mim. Não faz muito sentido. Então, por aqui você pode ver também. Temos aqui também o de brute force, como eu bem mencionei antes, tanto de senha quanto de usuário. Então, é importante aí você ter essa visão, tanto para suas contas de serviço quanto para suas contas normais. Afinal, ambas as contas estão sujeitas a basicamente os mesmos ataques. O que muda muitas vezes é que uma conta de serviço tem privilégios administrativos, o que é mais danoso ainda do que uma conta de usuário comum, né? Aqui nós também podemos ver, como a Flávia bem falou, vou puxar aqui de volta aquele relatório que ela mostrou. Deixa eu só carregar aqui a página. Aqui podemos ver que podemos pesquisar esse relatório também. Não precisamos ficar procurando aqui aba por aba, afinal são muitos relatórios que o AD Audit pode fornecer para a gente, né? Filtrando aqui, nós podemos ver as contas de serviço, como ela bem disse, e podemos aqui também ver, por exemplo, o modo como o serviço é startado, né? Se ele starta, por exemplo, quando você liga a máquina, quando você abre um aplicativo em específico, podemos ver tudo isso. E além disso, nós podemos também criar relatórios, criar alertas para quando, por exemplo, uma conta de serviço parar de repente autentificar no serviço, causando às vezes aí um problema na sua produção, por exemplo, sei lá, uma conta de serviço que está vinculada a um software de impressão de etiqueta, por exemplo. Se essa conta parar, as etiquetas acabam não saindo. E se não saem, a causa prejuízo aí para a empresa. Então, aqui nós podemos criar, por exemplo, alertas para nos notificar sobre isso e fazer com que possamos tomar providências o mais rápido possível. Bom, aqui nós também temos, como bem falei, podemos criar aqui gráficos aqui também sobre as contas de serviços, e aqui também temos uma parte de alertas aqui, por exemplo, um alerta crítico de uma conta de serviço que não pode parar de jeito nenhum, o alerta já apareceria aqui, seria simplesmente clicar aqui e já levar você diretamente para o alerta. Bom, eu acho que na parte aí de vulnerabilidades acaba ficando mais ou menos por isso mesmo. Acho que nós já podemos abrir para perguntas, eu acho. Temos algumas perguntas aí, Flávia? Bom, antes da gente ir para a sessão de perguntas, só queria passar alguns recados para vocês, falando que todos os masterclasses estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu algum, tem interesse em ver outros domínios, outras soluções, entra no canal oficial da Manage Engine, que é o Manage Engine Brasil, no YouTube, e lá você consegue encontrar aí uma lista de muitos masterclasses que a gente fez ao longo desse ano. E aqui eu trouxe um material complementar, né? É um episódio do nosso podcast que fala sobre auditoria de TI, né? Como deixar a sua empresa em conformidade. E também alguns recursos do AD Audit Plus voltados para auditoria e compliance. Então, vou deixar um minutinho aqui na tela, se você tiver interesse em ver esse material, você salva aí no seu celular. E a gente já vai para a sessão de perguntas. Bruno, eu recebi uma pergunta aqui. É possível criar relatórios somente das contas de serviço? Sim, é possível criar somente relatórios das contas de serviço, é possível criar relatórios de basicamente tudo do ambiente do Active Directory. É bem simples, é bem fácil, podemos criar esses relatórios customizáveis, dependendo aí, por exemplo, se você tiver, por exemplo, uma OU onde já tenha todas essas contas de serviço, fica mais fácil ainda, então você pode simplesmente monitorar aquela OU, mas se tiver em diversos lugares também, você pode pegar essas contas de cada lugar e ir colocando no relatório, ou de repente pode tirar uma lista com o nome de todas essas contas e depois colocar numa U para ficar tudo num lugar só, ali tudo bem estruturado, tudo bem bonitinho, e podendo até mesmo abdicar daqueles nomes convencionais, tipo Service Account Name, alguma coisa assim. Você pode abdicar desses nomes, que acaba também trazendo uma camada extra de segurança, porque estando numa OU
com um nome ali que não é tão convencional e podendo tirar esses nomes comuns de conta de serviço, um invasor, um hacker, ele pode acabar não encontrando o que ele está procurando, porque normalmente esses agentes acabam procurando mais esses padrões de nome, pois é o que é mais comum de usado aí nas empresas. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Tem como criar alertas para que eu seja notificado em caso de interrupção do serviço? Há como criar alertas também, sobre basicamente tudo. Podemos criar esses alertas aí para caso o serviço não inicie, para caso ele inicie, se for, por exemplo, um serviço aí que não era para ser inicializado, pois de repente o software está em algum tipo de manutenção, dá para criar esse tipo de relatório, dá para criar relatórios sobre relatórios e alertas sobre basicamente tudo. E esses alertas podem ser mandados aí para você aí no seu e-mail, no seu celular, pode ser mandado para você de diversas formas, assim fazendo que você possa ver ali basicamente em tempo real, caso algum alerta seja disparado, e você pode criar também ali como fazer a divisão do nível de urgência desses alertas ali, de repente direcionando esse alerta a um grupo de e-mail, onde as pessoas encarregadas sobre aquele serviço, sobre aquele software, vão poder ver e já agir de maneira rápida para solucionar esse problema. Bruna, eu tenho mais uma pergunta. Dentro do AD Audit, eu consigo tomar alguma ação, como bloquear acessos de um determinado usuário? Dentro do AD Audit, não. O AD Audit é uma ferramenta mais focada em auditoria, em relatórios, em compliance, em alertas. Para poder fazer esse tipo de bloqueio, seria necessário ter a nossa outra ferramenta, que é o AD Manager. O AD Manager, você conseguiria fazer esse tipo de bloqueio, fazer a troca de senha, de repente, desativar a conta, como estamos falando aqui, que é importante excluir as contas de serviço que não estão sendo mais usadas, né, pois essas contas acabam criando brechas, porque normalmente a conta para de ser usada, a gente esquece, às vezes esquece ali da senha, esquece de maneira totalmente ali sem querer, então podemos excluir essas contas. E também essas contas, né, acho que é legal ressaltar também, algumas pessoas acabam usando como honeypots, né, que é para que os invasores entrem, você coloca aquela armadilha para que os invasores entrem e você possa identificar, por exemplo, o padrão de vazão daquele atacante. Você pode criar essas contas dessa forma também. Bom, pessoal, acho que foi isso. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Um excelente ano e nos vemos numa próxima. Tchau!